Vamos lá. Chamando a Ariane de novo. Beber uma água. Eu espero que tenha salvado, porque Ter dado às vezes, certo. às vezes o Instagram dá uma loucura aqui. Mas vamos lá, né? Olha, nossa Vamos. outra chefe entrou também, a Ione, Eu tudo bom? tô vendo, eu tava vendo só a chefe aqui. Ó, a gente tá trabalhando, hein? Estamos trabalhando. Ai, gente. Vamos lá. Pronto, o Vamos pessoal lá tá então. entrando, né? Tu tava falando do movimento punk feminista, né? Que é onde o pessoal vai começar a se É, rebelar de forma mais. sim, exato. A gente vai ter. Gente, eu acabei de ver aqui que eu tinha feito uma mini colinha e eu passei por uma pessoa importantíssima aqui do feminismo, principalmente pro feminismo negro, tá? Que vai ser, voltando aqui só para a primeira onda, que eu falei que enquanto as mulheres brancas estavam lutando por direitos, as mulheres negras estavam lutando pela abolição, certo? Da escravidão. E aí a gente vai ter deixa eu só tentar ler o nome dela aqui. É Sojourner Truth. Sojourner Truth. Lá dos Estados Unidos, ela vai fazer um discurso, gente, impactante. Século XIX, assim, 1800. Não, é a partir dos anos 1800, tá? Mas o discurso, não sei se é 1800 e... Ah, eu não vou lembrar. Mas ela vai fazer um discurso, gente, sobre "E eu não sou uma mulher". Olha Hum, isso. Ela vai lá na, é, na eu Assembleia e vai não construir um discurso. conhecia. Eu dei uma Sim, ela lida vai. para essa live, aí eu li sobre o nome dessa mulher. Eu realmente não conhecia, Sim, o porque discurso a dela é gente, muito a gente importante. tem, tu sabe disso, né, Nariane? Nós na história temos uma relação com as discussões contemporâneas muito próximas, né? Então a história só consegue produzir narrativa sobre o passado a partir de questões do presente. E muitas vezes eu estava até lendo o Antoine Proust, teoria, ele e o José da Assunção Barros também vai dizer isso, que muitas questões no passado surgiram e não foram não respondidas. Daí a importância dos movimentos sociais em jogar na nossa cara, no nosso presente, questões que precisam ser discutidas, né? E aí nós temos o movimento da segunda onda falando de um movimento teórico, feminista e tal, mas de alguma maneira o movimento feminista negro, né, ficou de lado. Foi preciso as mulheres negras começarem a dizer, opa, vamos pensar isso aqui, vamos pensar isso aqui, vamos pensar isso aqui, para que as pessoas Isso, começassem a se tocar que era preciso também refletir e discutir sobre isso, né? isso mesmo. E muito importante tua fala nesse sentido, Cristiano, porque assim, as mulheres, inclusive na segunda onda, esse é um fato, tá? Enquanto as mulheres brancas, estavam lutando por. Não, na verdade, mais na primeira onda, né? Enquanto elas estavam lutando pelos seus direitos, algumas faziam parte, inclusive, da Ku Klux Klan. Tá Para vendo? quem, para quem não sabe, Pra quem não. A Ku Klux Klan, KKK, né, era um movimento altamente antirracial, né, de Ele é supremacia branca, supremacista. Isso, supremacista, ou seja, supremacista. se colocando na sociedade no patamar de superioridade em relação ao restante. Então, os brancos têm direitos, têm privilégios que os negros não podem ter. E se os negros quiserem galgar algum tipo de privilégio, não é nem privilégio, mas de equidade, Não. Uhum. exterminados, foram exterminados por eles, né? Exato. Queimados, assassinados em rituais altamente bárbaros, eu diria, né? Isso. Isso mesmo. Então é por isso que as mulheres negras vão vir, e é claro que o povo negro, né, as pessoas lá nos Estados Unidos, são organizadas. Tá? A gente vai ter o movimento dos Panteras Negras, que é maravilhoso, aí a gente vai ter Malcolm X, Malcolm X, né, como fala em inglês. Então todas as pessoas, e as mulheres, elas vão falar assim, ó,
mulheres brancas, vocês vão querer pensar sobre isso? Algumas vão falar assim, não. Então, pois a gente mesmo vai teorizar. Porque mulheres negras também estudam, mulheres negras também constroem teoria. Então, as mulheres negras vão construir essa teoria e vão se pautar no feminismo negro, né? E já na terceira onda, a gente vai ter a interseccionalidade. Só que é muito importante dizer que o movimento feminista, ele é muito grande, certo? Só que as feministas, muitas feministas, principalmente as teóricas, que pensam o movimento, elas vão dizer que, na verdade, só tem que existir um feminismo. Que é o feminismo que dá conta de todas as mulheres. O feminismo, ele precisa ser anticapitalista, ele precisa ser antirracista, ele precisa ser tudo que oprime as mulheres, tudo contra que oprime as mulheres. Eu não estou falando que o feminismo negro não é importante, pelo contrário, ele é necessário. Necessário, importantíssimo. Mas a gente vai ver na quarta onda que o capitalismo, que a indústria vai se apropriar do discurso feminista e vai querer ramificar o discurso. Vai querer estratificar, sabe? Dividir. Aí vem feminismo liberal, feminismo marxista, feminismo não sei o que, feminismo... Então, o que isso contribui com a nossa luta? Em nada. Essa ramificação feita pelo capital não contribui em nada, porque só separa as mulheres. E a união das mulheres é que faz as transformações. Todos esses feminismos, né, que tem gente, as pessoas falam, são os feminismos. A gente tem um feminismo que dá conta de todas essas pautas. Só que ele é altamente criticado, que é o feminismo radical. O feminismo radical, ele dá conta dessas pautas, só que ele é altamente criticado. Porque, lembrando que é muito importante a epistemologia da palavra, né, Cristiano? Radical vem de raiz. Raiz. Radical não vem dessa ideia que até a ideia construída em cima do movimento radical, e eu falo radical de todos os sentidos, movimento radical negro, porque eles pegaram essa palavra radical, e aí eu falo isso, as pessoas que têm poder de influência pegaram essa palavra radical e colocaram nela tudo que é ruim. Quando a gente fala assim, essa pessoa é muito radical, tem o quê? Uma conotação negativa. Né? Então a gente tem muitas mulheres que não pensam assim, eu sou contra a opressão das mulheres, mas eu não sou radical. Elas falam logo assim. Né? Eu sou contra. Claro que mulher não tem que... A palavra é muito forte, se tornou muito forte, pejorativa, né? Foi construída de forma muito pejorativa. Aí o movimento às vezes tem que ir por outro caminho para atrair essas mulheres para reflexão. Perguntaram aqui, feminazi. Olha, isso é um negócio. Não, mas ele colocou entre aspas, né? Que ele está falando que é como se chama. Não, né? Eu sei. Mas que eu lembrei do momento político que vivemos, que essa palavra foi muito difundida, né? Eu vou já falar da quarta onda, Jaque, peraí. Pois é, porque perguntaram qual era a próxima onda. Eu acredito que seja a quarta, né? Exato. Então, na terceira onda, a gente vê todas essas transformações, certo? E isso é a década de 90, eu nasci em 95, então já nasci aí na terceira onda desse movimento. A quarta onda, gente, ela não é um consenso, certo? Não é uma coisa definida. A gente ainda está estudando para definir realmente se tem uma quarta onda, e eu acho realmente que tem. Eu, Nairi, tá? Professora Nairiane, acredito realmente que tem uma quarta onda, porque a gente vê muita essa apropriação aí do capital do feminismo, que a gente chama de feminismo liberal, né? Que é tipo assim, você faz o que você quiser. Se você quiser andar assim, você anda. Se você quiser fazer tal coisa, você tem. Se você quiser ter filho adoidado, tenha. Assim, sabe? Se você quiser não trabalhar, ficar em casa, fique. Só que essa ideia desconstrói, né? Ela vem para combater. Vocês estão conseguindo entender que o capitalismo, gente, vai se apropriar desses movimentos.
que lutavam contra a raiz do problema. Porque ele percebeu assim, é que nem se infiltrar, ele se infiltrou mesmo dentro do movimento para poder tentar destruir. É por isso que a gente tem que estar atenta, né? Atentos e fortes. O capitalismo ele é muito astuto, né? Em ver uma possibilidade e agir sobre essa possibilidade de venda. Mesmo, é venda, porque a partir do momento que se diz você é mulher e você pode fazer o que quiser e usar, sobretudo, né? Usar o que quiser, ora, um mundo de produtos e serviços se abrem aí para você poder comprar, e aí o capitalismo está aqui, ó, sorrindo, né? Exato. O capitalismo, ele não está preocupado com a opressão dessas mulheres. Ele não está preocupado que se a mulher ficar saindo de short curto, ela vai ser oprimida, ela vai ser violentada, ela vai ser objetificada. O capitalismo não tá preocupado com isso. Mas ele está dizendo, você pode vestir o que você quiser. Inclusive tem uma discussão, né, nessa questão aí, acho que é na quarta onda, em relação, ou é a segunda ou a terceira, que é o lance da prostituição, né? A prostituição, olha, foi você que tocou nesse assunto, depois não venha. Né? Foi você que... Não, é porque é um assunto, sabe, que causa um pouco polêmica, né? Causa muita polêmica e ainda é muito estudado dentro do movimento feminista. E ele... Ai, Cristiano, eu não queria causar polêmica. Não, a polêmica assim, em relação a essas mulheres serem livres para tratar isso como trabalho e as pessoas criticarem, é isso? A polêmica é essa? A polêmica em realizar o trabalho dessas mulheres? É assim. A gente, né, que pensa o feminismo na raiz, entende que o que oprime as mulheres é o nosso sexo, né? Então as mulheres são oprimidas através disso. E a Jaque fala nada. É porque ela me conhece, então ela já sabe o que eu penso. Não se sinta oprimida. Não. Ai, gente. Ai, eu não tô me sentindo oprimida, mas é porque é um assunto mesmo... Delicado, né? Polêmico, delicado, né? E aí a gente tem algumas mulheres, muitas mulheres do movimento feminista, principalmente do movimento que vai na raiz e que estuda a raiz das opressões, que... Exato, falaram bem aqui. O discurso sobre o sexo é moeda de troca. Então, gente, estão falando muito aqui, Cristiana. Eu vou... Ainda é muito discutido, pois tanto sobre o nosso verdade. Exato. Até sermos consideradas feministas. A gente vê aqui, então, as mulheres que estudam, estou voltando, né? As mulheres que estudam falar assim, ó, a prostituição, ela não é trabalho. Calma, eu vou explicar. Porque, inclusive, está lá no nosso código penal, que toda vez que o sexo for coagido, ele é estupro. Certo? E não seria o capital uma forma de coação? Eu tô tentando construir um pensamento, tá, gente? Construindo um pensamento com vocês bem devagarzinho. E aí, muitas feministas vão dizer que... Tá entendendo, né, Cristiano? Então, muitas mulheres vão dizer que a prostituição é uma forma de opressão. Só que a prostituição, ela existe. Ela existe. Mulheres pobres se prostituem. E aí tem muitas mulheres que falam assim, mas eu escolhi. O que te levou a escolher? Tu tá precisando vender o teu corpo, vender tu, porque tu é teu corpo. O pessoal, ele é político. O nosso corpo, ele é político. O que está te levando a vender o teu corpo? E aí, pensando nesse sentido, a gente passa a olhar a prostituição como uma forma de opressão. Eu sei, é um assunto muito delicado, mas a gente precisa conversar sobre isso. E aí vem outro assunto puxando. Ó, foi você que puxou, então aguenta. Ó, puxando a prostituição, a gente tem pornografia.
Uhum. né? Aí A a gente gente, tem... homem, é criado na pornografia, né? Exato, exato. Então a gente vê aí mulheres que não existe isso, tá, gente? De pornografia feminista, não existe. São mulheres sendo objetificadas ali, tá? Uhum. São mulheres estando ali só pelo seu corpo. O que o movimento... É que nem eu comecei a minha fala falando. O movimento feminista luta para que as mulheres sejam consideradas gente, sejam consideradas humanas. Então, toda vez que a mulher for objetificada, é opressão. Uhum. Tá conseguindo entender? Vocês estão conseguindo entender, meu povo? Eu sei que vocês estão discutindo aqui, né? Na Tailândia, a principal É, fonte de renda lá é a prostituição. Isso. O sexo toda do corpo pornografia é estupro, feminino. entenda. O sexo do corpo feminino. Ai, peraí. É sempre moeda do capital, até mesmo para ser aceita. Exato, exato, isso Verdade. mesmo. Tem várias vertentes, é. Toda pornografia é estupro, isso mesmo. Uhum. A indústria da É, pornografia é inteiramente feita para o homem. Exato. Gente, meu povo, é, eu tô falando aqui com gente que está é isso atento, mesmo. certo? Então, os relatos dos bastidores, exatamente. Exatamente. Então, toda vez que o sexo for coagido, inclusive está lá na lei, está na nossa Constituição, toda vez que o sexo for coagido é estupro. Então, assim, pelo que eu estou Isso, entendendo, Maria. só um minutinho. Isso, gente, pra gente não perder o fio, isso tá tudo na quarta onda, tá bom? Uhum. Ah, e essa discussão está na quarta onda, mas não concordando com ela. Não, não. Na quarta onda, essa discussão se torna mais visível. Mas Entendi. o estudo sobre a opressão da mulher a gente já vê desde a segunda onda, principalmente, tá? Porque, como eu te falei, né? A Simone, ela vai Então na assim, raiz. só para a gente Hum, deixar claro, né? O movimento feminista ele é formado por ondas para facilitar o didatismo dele, né? A explicação. exato. Mas o papel das mulheres na humanidade sempre teve pontos de protagonismo, né? Inclusive sociedades matriarcais, que a gente conversou no início, que Isso. mostram isso, né? E aí a gente tem aí uma expansão Então, religiosa monoteísta cristã islâmica que vai impor uma sociedade patriarcal, né? Aí na nossa sociedade. E aí você tem a primeira onda, que é segue o entre o fio. século XIX e século XX, certo? Uhum. Que buscava, sobretudo, direitos, entre eles o voto feminino, né? Inclusive tem um filme, né, Sufragistas, que fala sobre isso. Sim. A segunda onda, mais ou menos a partir da década de 50, você tem uma teorização melhor buscando a raiz do problema. No caso, quem vai fazer isso é a Simone de Beauvoir, no Segundo Sexo, né, que vai dizer que a raiz do problema de opressão da mulher, esse eu estou entendendo, Tá. é a gravidez, a possibilidade de engravidar. Não, é o sexo. É o sexo feminino. O próprio sexo feminino, Isso, entendi, exato. Uhum. entendi. E a terceira onda, na década de 90, que é o punk lá, né, das mulheres se manifestando de forma mais incisivas para tentar quebrar essa estrutura, correto? Correto. E aí, na quarta onda, o que está acontecendo? Que nem já perguntaram também. A quarta onda, ela não está definida, né? A gente ainda está aqui, estamos aqui no tempo presente, né? A gente da história chama de tempo presente, a gente está aqui vivendo. Então, ela está acontecendo. O que está acontecendo na quarta onda, que chama a atenção, é o liberalismo, né? É o capitalismo, então, pegando esse discurso, girl power, né? Mulheres empoderadas, até a palavra empoderamento, gente, ela está sendo usada como capital, tá? Mas o empoderamento, ela é uma palavra que foi utilizada pelas feministas negras, certo? Ela que foram aí protagonistas dessa palavra, usando como empower, né? O poder, né? Porque para... Peraí. Mulher que nega o sexo... Que nega o sexo feminino, é isso? Eu Não não entendi. entendi. Mulher que nega sexo. Ah, ele tá falando, não, sexo como o ato, né? Como A convém relação ao homem, sexual. não pode ser considerado feminino. Entendi.
Eu amo vocês quebrando os tabus, gente. Essa conversa realmente. Estão amando a gente quebrando tabu. Que bom, é isso, é isso que a gente temos É aqui. isso que a gente está aqui, meu povo. Eu O, acho dis- polêmica. o discurso se adaptou até mudou. Exatamente. Eu queria saber quem é Modern. Ela falou que o discurso se adaptou até mudar o Sei quem nosso é, né? direito. Eu também não sei. Até mudar o nosso direito de negar. O Exatamente. discurso se adaptou e até mudou o nosso direito. Exato. Tá vendo? O feminismo liberal, ele pegou esse nosso discurso, Juliana Aleixo, pegou esse discurso e Oi, Juliana, transformou. a gente não Oi! Espero que vocês estejam gostando, entendendo, que eu falo demais mesmo. para vocês entenderem, para quem não é assim do nosso nicho, né? Isso aqui, eu e Nariane trabalhamos na mesma escola. Isso aqui é uma ação de aula remota para o terceiro ano sobre movimento social. E aí Ah, eu, como tá. professor de sociologia, amiga da Jaque, professor de sociologia, convidei a Nariane para falar sobre um desses movimentos sociais, que é o movimento feminista, né? E está Ah, sendo excelente. tá. Exato, exato. Então, Então a professora gente, também. professora é amiga da de luta também, já sabe como é. Então, assim, a gente vê então na quarta onda esse movimento do capitalismo tentando mesmo destruir, sabe? É essa palavra. Ele está tentando aniquilar, porque as mulheres realmente estão ocupando espaços. Só que aí a gente olha assim, as mulheres estão ocupando espaço, né? As mulheres estão trabalhando, estão na universidade, já podem escolher se querem ou não ter filhos. A opressão acabou? Não. Aí eu vou entrar no feminismo hoje, quais são as nossas pautas hoje, tá? Vamos lá. Prepara papel e caneta que lá vem. Cultura do estupro. A gente tem essa cultura. Aqui no Brasil, então, essa cultura do estupro é presente. As mulheres não têm autonomia de poder andar na rua sozinha, de poder andar com a roupa que elas querem, porque homens... E, gente, é preciso dizer, tá? Não é falar assim, são pessoas... Tem que falar o gênero e o sexo, entendeu? São homens, tá? Vamos pontuar essas violências. São feitas por homens, certo? Então, a gente tem a cultura do estupro. E isso é uma tradição muito complicada, porque remonta à Casa Grande, lá da colonização, né, que o E senhor aí a gente vê as mulheres negras. as mulheres negras escravizadas e estupravam. E aí eu gosto de lembrar isso aqui, E né, as que é nosso indígenas papel. também, gente. É, as mulheres negras, neste caso específico, né, elas sofriam duplamente, e isso faz uma relação com uma certa longa duração, né? A gente da história fala muito de longa duração de permanências, porque Uhum. elas sofriam com o estupro do senhor de engenho, e quando a Sinhá descobria que esse senhor de engenho tinha relação com essa mulher negra, ela também era torturada pela Sinhá. Então imaginem hoje em dia uma relação de adultério, né? Uma relação de adultério em que o homem, né, ele tem uma relação aí com a mulher e a esposa desse homem descobre essa relação. Essa mulher aqui, ó, é duplamente culpada, muitas vezes. Exato. E aí remonta também a esse período, né, Cristiano, a ideia de propriedade, né? As mulheres negras são propriedade dos homens brancos, né? Era que estava posto. Mulheres pretas, Preta, né? exato. Exato, exato. Apesar que, A assim, gente tá se essa, desconstruindo. Essa também tem um debate agora, em torno da palavra. eu li alguma coisa sobre isso que não é tão aquilo que foi dito pelo Babu no Big Brother, não, né? Parece que tem uma... É porque nos Estados Eu não sei. Unidos, né? Nos Estados Unidos, né? Existe realmente essa palavra, né? Que eu não vou falar aqui. Que a gente é possível ver em alguns filmes também. Principalmente no Porque, filme ó, Mississippi em Chamas. porque, ó, eu te falei que eu estava lendo sobre a história da África. No reino de Axum, lá no reino de Axum,
Pronto, melhorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Pronto. Ó, isso aí tem que se pensar bem para a gente não ir e ler melhor. Porque lá no reino de Axum, que é a atual Etiópia, que era cristã, inclusive, o líder da tribo era chamado de Negus, né? Então, É muito recente. A e gente é está justamente estudando. a gente chama de, na história, a gente define como África Negra, né? Que é a África ali, já no sul do deserto do Saara, mais para a África Oriental, certo? Então, a Exato. denominação de Negus, né? Mas isso é uma coisa que tem que ler, né? Para a gente aprender direito. Isso é uma discussão, né? A gente está ainda pensando sobre, formulando. Escravidão, 1888. Gente, ontem, certo? A gente da história fala isso, né, Cristiano? Ontem. 1888 é ontem. Tá? Então a gente ainda está refletindo sobre todas as questões, mas é muito importante a pergunta que faz a gente, né, atentar. O que eu estava falando mesmo? Ah, tá. Cultura do estupro, certo? São as lutas feministas da agora. A gente... Segunda luta é pela... Como é que eu vou falar? Maternidade compulsória. Olha isso, gente. A gente já está lutando contra essa maternidade compulsória. Não é que... Gente, é muito comum, principalmente agora, né? Vamos lá falar agora. Tudo é político, tá, gente? Não se enganem. Tudo é político. Todas as nossas atitudes são políticas. Os nossos pensamentos, o que você escolhe comer, o que você escolhe comprar, tudo isso é político, tá certo? Travando, para mim tá normal. É porque, gente, eu fiz uma gambiarra aqui. Mas eu acho que tá aparecendo. Vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? Tá, eu tô, tranquilo. Certo. Então vamos lá, deixa eu continuar. A gente tem, então, a maternidade compulsória, porque a gente pensa que as mulheres precisam ter direito e autonomia sobre essa maternidade. Como a gente faz isso? Pensando em políticas públicas, pensando em como que as mulheres estão tendo, como que as mulheres estão tendo filho hoje. E aqui a gente é muito importante pontuar, porque as mulheres, tem gente que diz, principalmente agora no Brasil de hoje, né, que fala, as feministas querem destruir a família. Que eu já ouvi muito isso. As feministas querem destruir a família. Vamos pegar essa frase, tá? E vamos desconstruir essa frase? Que família é essa? A família em que o pai bate na mulher? Espanca? Que mata? A família em que a mulher só tem que ter filho toda hora? A família que não é planejada? A gente quer que a família tenha um papel. A família é fundamental. Inclusive, a família também é uma construção, né, Cristiana? A família também tem o seu papel importantíssimo na sociedade. E aí a gente vê essa busca, né, por essa manutenção da família. E a família é necessária, sim. A família é importante. Lá na sociologia, acho que principalmente na sociologia do terceiro ano, né, Cristiana, que a gente fala sobre família, ou é no segundo ano? Eu no primeiro? Eu não sei. Tá, enfim. Eu tô pegando sociologia agora, eu não tenho muito domínio. Eu acho que é no primeiro. Acho que é no primeiro. É por aí. Mas em um dos anos a gente vai falar só sobre família. A família, ela não... A gente vê que a família ela foi construída ao longo da história de forma de oprimida, porque os casamentos eram arranjados. Vamos lembrar disso. E a família... Casamentos foram... E você tem a família burguesa, né? Que é um modelo de família bem, eu diria... minoritário. Que é minoritária e às vezes completamente fora da realidade, assim. Que é a família burguesa. Primeiro que é a família branca, né? Começa por aí. É a família branca de homem, mulher, filho. Uhum. Né? Aí eu pergunto, né? E a Nairiane dá aula numa localidade em que esse modelo de família cai por terra em, sei lá, 60% dos meninos que a gente
ministra aula, né? Muitos Exato. moram com a avó, muitos moram só com a mãe, nem conhecem o pai, e por aí vai. Exato. Exato. Então, a família, que quando dizem que as feministas querem destruir a família, pelo contrário. A gente quer fortalecer a família, porque a gente entende que pais conscientes, filhos conscientes, constroem uma sociedade 1000 vezes melhor. Certo? É muito importante a gente analisar a maternidade compulsória como algo... A maternidade, gente, ela é uma ferramenta de revolução. O Como Cristiano assim? gosta da palavra... Eu vou te dizer. A maternidade, mulheres conscientes, criando crianças... Mulheres e pais conscientes, claro. criando crianças conscientes, vão ser seres humanos o quê? Entendi. Claro, entendi. Tu tá entendeu? Por isso que eu disse, a maternidade, ela é uma revolução. A maternidade, ela é uma revolução. E a gente defende a maternidade. Mulheres que quiserem ter filhos, tenham, transformem a sociedade através da sua criação. Que eu acho que é fundamental. A gente não tem que mudar só hoje. A gente tem que pensar no futuro também. A Lumen colocou assim, ó. A maternidade compulsória só aumenta... Cadê? A opressão do corpo feminino. Os homens não compreendem a paternidade. Exato. É clássico isso aí, realmente. Sim. Aí a gente tem... Esse é o lema. Pais conscientes, filhos... Exato. Então, quando a gente fala que a feminista... Gente, isso não existe. A gente defende a maternidade, defende a família também. Mas uma família que tem uma consciência, uma família estruturada, uma família... Não existe modelo de família. Até não existe. Você ama, é isso. Exato. Então, essa segunda pauta, né? Eu espero que tenham entendido aí, certo? Que a maternidade, ela é instrumento mesmo de revolução. A gente precisa parar e pensar que as mulheres não precisam ter filhos só por ser mulheres. Né? Não precisam ter filhos por causa de uma determinada ordem. Inclusive, é completamente legítimo a adoção, né? Então... Isso mesmo. Então, a gente vê, essa pauta principal, certo? Da maternidade. Claro, mais uma vez, como terceira pauta, o trabalho. E aqui, na quarta onda, a gente vai ter a dupla jornada de trabalho. Porque as mulheres trabalham, ótimo, conseguimos o direito de trabalhar, beleza. Mas quando a gente chega em casa, a gente tem que trabalhar de novo. Porque a carga doméstica ainda fica para as mulheres. E isso não é achismo. É bom frisar, porque a gente está na sociedade do achismo, né, Nairane? Isso não é achismo, tá, pessoal? Isso é dado. Pesquisa feita pelo IBGE, dizendo que existe dupla e às vezes até tripla carga de trabalho. Né? Exato. Então a gente vê aqui as mulheres assédio moral e sexual no trabalho. Exato. É isso. Então quando a gente para pensar assim, o movimento feminista dizem, né? Mas agora esse momento que eu tô falando, é momento político do Brasil, né? A gente vê, as mulheres feministas já conseguiram tudo. Gente, a gente... Sabe, avanços, né? Claro, avanços de fato. E assim, uma coisa positiva, viu, Nariane, que eu vejo, até em sala de aula mesmo, que a gente consegue visualizar, e eu acho isso maravilhoso, é que são as meninas, né? Que têm os melhores rendimentos escolares. Isso é muito bom, muito importante também. É muito importante. Então, só que a gente pensa, né, que as feministas alcançaram. Não, gente, a gente está numa caminhada e às vezes com muito retrocesso, sabe? A gente tem mulheres do movimento feminista que já estão avançando. Só que toda hora vem gente fazendo a gente regredir, explicar pautas que já passaram. Gente, não, vamos caminhar, vamos indo, bora mais pra frente, vamos afundar, vamos aprofundar, né? Aí, mas o feminismo que é contra a família, aí a gente volta pra família.
Não, a gente não é contra a família. Aí vamos avançando um pouquinho. Ah, mas a feminista é contra, não sei, é contra a criança, até contra a criança falaram isso, gente. É contra a É, gente eu ia, volta lá. eu ia citar isso, mas eu acho que isso é um assunto tão polêmico que vai se estender, que é a questão do É, aborto. Do aborto. é. Mas Mas olha, tu vamos puxou deixar, né? prostituição. Eu pensei que eu acho prostituição mais polêmico do que Tu acha? É. eu acho. Eu acho. Deixa eu ver o que as pessoas estão escrevendo aqui. Empresas privadas adoecem em mulheres, exato. Desmerecem as competências femininas. E as mulheres estão transformando e vão mudar o mundo. Vamos mesmo. Vamos sim. Aí a gente Inclusive, eu espero que sim. né? A Tô criando gente minha filha tá. para isso. Exato, Cristiano, tu tem uma filha, né? Sim, É, sim. Elas estão lutando para ela viver num mundo melhor a é. cada dia. E aí, pessoal, a gente então tem cultura do estupro, maternidade compulsória e terceira que eu falei foi o trabalho, né? A dupla, tripla jornada de trabalho. Então, olha, colocaram, olha, Cristiano, estão puxando para polêmica, tu tá vendo que não é eu, tu tá vendo, né? Mas a gente não vai falar sobre isso agora, que tá se estendendo É, muito pro. pois era uma aula de movimentos sociais, era 50 É, minutos. é. Mas é Tem isso, não tem que... problema não. Tá, exato. E aí, gente, Eu a gente. particular sobre isso. Hã? Sobre Ah, aborto. tá. Mas vão É. me declarar aqui, não, então melhor ficar calado. Vamos lá, então. A gente tem, então, a maternidade compulsória, a gente tem a dupla jornada de dupla, tripla jornada de trabalho, e a gente tem a violência doméstica. Claro que é importante a gente dizer que a Lei Maria da Penha no Brasil, uau, Ainda assim, engatinho. sabe? Mas engatinha. A gente tem o aparato jurídico, né? A Lei Maria da Penha, ela é elogiada no mundo inteiro. Porém, a gente tem uma coisinha, que assim, a gente não basta mudar a lei, é preciso mudar o social. Eu falei para vocês que a lei tem impacto no social, mas a lei por si só, ela não transforma a mentalidade das pessoas, certo? É por isso que é importante os movimentos sociais. São essas pessoas que estão nos movimentos sociais que fazem um trabalho de pensar coletivamente, de estar onde o Estado não chega, e de pensar também como que a gente Tem que ter. organiza, né? Como a... Tem que ter mais. Mulher, primeiro que eu nem dou aula. Ai, ai. Aí a gente pensa, a lei é isso mesmo, a lei é o mínimo, né? Mas só que a lei Maria da Penha, ela é importantíssima. Porque a gente tem uma lei que ela é bem amarradinha, sabe? Ela fala de todas as violências. Só que aí a gente tem um problema de as mulheres não estão denunciando. O medo ainda tem muito. Ainda Isso. param muito as mulheres, né? E por Imobilizam quê, muitas né? mulheres. E por quê? Porque as mulheres não têm conhecimento, né? A gente não tem nem conhecimento que essa lei existe, meu povo. Tem gente que não sabe que moradia é um direito mínimo, por exemplo. Tá lá na Constituição. Humano, né? Inclusive. Um direito humano. Tem gente que acha que educação é o direito humano. Todo mundo tem educação de qualidade, É. né? Aí a gente vê nessas questões, sabe? Então, a questão da violência contra a mulher é uma pauta feminista importantíssima, porque enquanto mulheres morrem, altíssimo nível de mulheres que morrem por causa da violência doméstica. O que é que estão dizendo que tu tá rindo? Dizer para os meninos que estão... É isso mesmo. Gente, sensacional! Sensacional! Eu nunca entendi briófitas. Dizer Nunca para os entendi. meninos que estudar o feminismo não faz deles menos meninos do que são. Todos nós estudamos as briófitas e pteridófitas, e É isso não nos horrível. transforma em árvores. Olha aí. Tá vendo? Exato. E aí, essas são as principais pautas. Claro que tem outras, tá, gente? Eu tô assim, costurando aqui, porque é uma aula pro ensino médio, tá, gente? A gente está aqui numa aula, vamos só lembrar, é uma aula de movimentos sociais pro terceiro ano do ensino médio. Então, a gente precisa
Mas eu acho que a gente aprofundou bem, viu, Cristiano? Foi boa, Eu muito acho que boa. a gente foi em pontos que eu nem imaginava que a gente ia, É, viu? eu acho Então, assim, Mariane, eu acho que a gente já conseguiu fazer um negócio bacana, né? Acho que vai fazer 2 horas de live. ai Tu meu sabe Deus. que o negócio. Desculpa, meu povo, é porque eu falo demais mesmo. Não, mas é ótimo discutir. É porque eu tenho medo dos meninos não verem os vídeos, sabe? E Verdade, aí, por isso, verdade. a gente tenta fazer um negócio mais curto. É. Mas a gente vai deixar disponível esse vídeo aqui no IGTV do perfil, tá? Para quando vocês quiserem, porque eu vou fazer avaliação sobre isso, uma atividade sobre isso, tá? Uhum. Eu vou perguntar sobre o movimento feminista e quando vocês quiserem consultar, vocês podem vir aqui para poder fazer isso, né? E aí, Dariane, assim, já vai quase encerrar de Uhum. novo. Vixe. Queria abrir para dúvidas, se alguém teve dúvidas, para a gente poder saná-las, né? Certo, gente. Eu espero que todo mundo, só para finalizar, tá, Cristiano? Eu espero que todo mundo tenha compreendido. Eu sempre peço desculpa porque eu falo demais mesmo. Na minha aula do segundo ano, também foi Já, ó, muitas horas deixa eu misturando dizer, aí, nossa. Hum. já dizia a professora Biana, lá da escola, que nunca viu professor que não fala, tá? Então, É verdade. é isso. E aí, eu espero que vocês tenham entendido, porque a gente, é assim, gente, é muita coisa. Eu falei de E tudo isso eu foi falei muitos anos. quase 2 horas, mas é muito resumido, viu, pessoal? Isso que eu queria falar. É muito resumido mesmo. Vocês não imaginam o quanto. Eu deixei de falar de um monte de coisa aqui para a gente poder ir costurando para poder chegar até no feminismo hoje, tá? Então, para finalizar, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o movimento feminista ele é organizado e político, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender. Segunda coisa que a gente precisa entender é que o movimento feminista é teórico, tá? Não é um movimento sem teoria. O movimento feminista ele é teórico e ele precisa ser estudado. E existem professoras e professores que estudam e dedicam a carreira acadêmica para isso. É muito Sem importante a achismo. gente. Isso, é isso que eu queria dizer. Sem esse achismo, tá? A gente está aqui embasado. Quem quiser as referências, pode me chamar que eu digo tudinho onde foi que eu sei, todas as autoras. Eu conheço pelo menos 3, né? A Judith Butler, a Simone de Beauvoir e a Angela Davis, sobre feminismo negro. Então, Tem muito só eu mais, que nem foi todo esse negócio, já falo 3, né? Tem muito mais. E eu preciso que vocês também pensem que a teoria feminista, né, que o movimento feminista, ele é estudado, ele é uma... Como é que eu posso dizer para vocês? Ele é uma ferramenta de estudo histórico também. Quem assiste, não sei se tem aluno meu aqui, mas eu acho que o pessoal do segundo ano me viu um pouquinho, né? Do terceiro ano teve um pouquinho de experiência comigo e sabe que todas as minhas aulas têm recorte de mulher. Aonde puder estar metendo mulher, eu estou metendo mulher. Então, aonde a gente puder estar olhando pela história das mulheres, a gente vai estar vendo. Então, é muito importante que vocês pensem também o movimento feminista, não só como movimento social, mas como um movimento que faz parte da nossa vida, que está diretamente ligado aos direitos das mulheres hoje. E eu acho que é basicamente isso. E também os meninos também têm uma parte aí, é importante, né? O lugar, qual é o lugar do homem no feminismo, né? Eu digo Sem que o calar. lugar do homem é de escuta. O lugar do homem no feminismo é de escuta. E ele vai escutar porque por muitos anos ele era o chefe da palavra. Então você vai escutar, vai incomodar, vai doer, mas é necessário. É isso. E assim, tem que aprender, né, meu povo? A gente tá aqui para aprender sempre. Se colocar no lugar de aprendente, né, só torna você maior, melhor e mais consciente, a meu ver, né? Exatamente. E aí, Né? vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Olha, gente, Jaque, tu é minha amiga, então, por favor, né? Tu é suspeito para falar. Eu sei que, assim, esse conteúdo, né, o movimento feminino, eu estou trazendo movimentos sociais
Eu sei que são polêmicos, que a gente precisa conversar, sabe, Nariane? Uhum. Falei no MSP semana passada, inclusive deu uma boa discussão. A gente está falando agora sobre o movimento feminista, porque são assuntos que precisam ser debatidos. Porque há como é que eu posso falar? Há um discurso muito pejorativo na grande mídia e na política, em alguns setores, né, para não citar um específico que está no poder, que trata isso como um crime. E não é bem assim. É importante a gente frisar isso, né? Esses movimentos sociais lutam, sobretudo, por direitos constitucionais e humanos, né? E isso é fundamental para a gente poder não criminalizar tais movimentos e refletir sobre eles, tá? Exato. Mariane, eu acho que é isso, Ixi, travou né? pra mim. Eu queria muito agradecer, foi Eu excelente. acho que é isso também. Me disponibilizo caso você Espero que vocês precise tenham a gente conseguido fazer entender, alguma pessoal. coisa também com seus alunos, para caso alguma aula, não Tá sei certo. do que, mas a gente pode estudar um pouquinho e Uhum. falar sobre isso, tá bom? É isso, pessoal. Tá Qualquer certo. dúvida, procure a Nairiane ou a mim. É isso. E se precisar, a gente faz outra aula, né, Nairiane? Exato, exato, exato. Isso mesmo. Tá Muito bom? obrigada, Cristiana. Eu espero do fundo do coração que vocês tenham entendido. Eu tenho muita dificuldade, assim, Não, foi excelente. de perceber, porque eu vou falando, então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pode vir aqui no meu perfil, se tiver algum aluno meu, vocês sabem muito bem onde me encontrar. Então, fiquem à vontade, tá certo? Estou aqui mesmo para isso, para Tchau, tirar todas tchau. as dúvidas. Tchau! Ó, a Ione tá dando os parabéns. Obrigado, Ione. Parabéns, Nariane, foi excelente. Obrigada. Gente, tchau. Até a próxima. Beijo, tchau, A tchau. Nath tem aula pro segundo ano, hein? Quem tá aí do segundo ano. Tchau, tchau, gente. Pará, tá assistindo. Pará. Tchau, Vixe, o tchau. Pará? Massa. Minhas amigas do Pará. Ah, Obrigada, gente. Beijo. vou encerrar aqui. Tchau, tchau.